Ninguém. Da minha família foi ao enterro do meu marido, pois em vez disso eles foram para a festa da minha irmã. Quando saí do enterro, minha mãe ligou 23 vezes. Preciso falar com você urgente. O céu estava de um cinza tão pesado que parecia refletir o buraco que se abriu em mim. O vento gelado chicoteava meus cabelos, mas eu mal sentia. Meus olhos estavam fixos no caixão que descia lentamente, levando consigo o amor da minha vida, meu parceiro, a pessoa que me entendia como ninguém. A terra úmida foi cobrindo tudo, e eu, ali, parada, olhava para os lugares vazios ao meu redor. Ninguém. Não havia ninguém da minha família ali. Um soluço engasgado tentou escapar, mas eu o reprimi com toda a força que me restava. O silêncio do cemitério era cortado apenas pelo barulho abafado da terra sendo jogada e pelos meus próprios pensamentos gritando. Onde eles estavam? Como podiam? A promessa? O juramento de estarem ao meu lado? Tudo virou pó como a vida de quem eu amava. A imagem de seus sorrisos, as conversas bobas, os planos para o futuro, tudo se desfazia diante dos meus olhos, e a solidão era um véu pesado que me envolvia. De repente, um zumbido no meu bolso. Meu celular. Com as mãos trêmulas, peguei o aparelho. A tela acendeu, revelando uma enxurrada de notificações. Era uma rede social. Fotos. Uma após a outra, rostos sorridentes, taças erguidas, balões coloridos. Minha irmã, minha mãe, meu pai, tios, primos, todos, celebrando a festa de aniversário da minha irmã, naquele exato momento. Enquanto eu enterrava meu marido, eles riam, brindavam, dançavam. Meu corpo gelou. Era como se tivessem me esfaqueado, novamente. O luto se misturou com uma raiva fria e cortante. A indiferença era palpável, um tapa na minha cara, no meu sofrimento. As lágrimas que eu segurava com tanto custo começaram a rolar descontroladamente, quentes e amargas. Saí do cemitério como um zumbi, meus pés arrastando-se pelo chão. O mundo ao redor parecia embaçado, distante. A dor era um nó na garganta, um peso no peito. Quando finalmente entrei no carro, um olhar para o celular revelou 23 chamadas perdidas. Todas da minha mãe. 23. Um calafrio percorreu minha espinha. Não era preocupação, eu sabia. Era algo mais. Uma premonição sombria se instalou no meu coração. A raiva borbulhava dentro de mim, mas a curiosidade, ou talvez o masoquismo, me fez ligar de volta. O primeiro toque foi atendido. Mãe, a minha voz saiu um sussurro rouco. Do outro lado, a voz dela, alta e apressada, atropelando as palavras. Minha filha, finalmente. Preciso falar com você urgente. Você não vai acreditar na confusão que está essa festa, mas não é sobre isso. É sobre o dinheiro. Seu marido, ele não tinha me prometido que ia cobrir os custos? A festa está cara, e sua irmã está furiosa que não tivemos o valor completo. Ele não deixou nada com você? Preciso que você transfira o dinheiro agora, antes que a situação piore. Meus ouvidos uniram. O quê? Eu acabara de sair do cemitério com a terra ainda fresca sobre o túmulo do meu marido, e a primeira coisa que ela queria saber era sobre dinheiro? Dinheiro para uma festa? Aquela mesma festa para a qual eles tinham me abandonado? Um nojo profundo me invadiu. Era uma sensação que queimava. Uma mistura de incredulidade, tristeza e uma raiva incontrolável. As palavras pareciam se dissolver na minha garganta. Mãe, eu tentei falar, mas a voz falhou. O que foi, minha filha? Não me diga que você vai me enrolar agora. Eu preciso desse dinheiro. Sua irmã está histérica, e você sabe como ela fica. Seu marido prometeu, e promessa é dívida, mesmo que ele... Eu não aguentei. A frase dela se perdeu no ar enquanto eu apertava o botão vermelho na tela do meu celular. Desliguei. Em seguida, sem pensar duas vezes, fui até os contatos e bloqueei o número dela. Meus dedos tremiam. Eu estava em choque,
Mas ao mesmo tempo, uma clareza gelada se abateu sobre mim. Meu luto, minha dor, a perda devastadora que eu estava enfrentando. Nada disso significava algo para eles. Eu era apenas um meio para um fim. Um canal para o dinheiro que meu marido supostamente devia a eles. O mundo desabou de novo. Mas dessa vez, não pela perda do meu marido, e sim pela perda da minha própria família. A semana que se seguiu ao enterro foi um borrão de silêncio e papelada. Eu me movia pela casa como um fantasma, o eco da voz do meu marido em cada cômodo. A dor ainda estava ali, uma companheira constante. Mas a raiva pela minha família tinha se transformado em uma espécie de gelo nas minhas veias. Aquela chamada da minha mãe tinha quebrado algo fundamental dentro de mim. A ingenuidade, talvez. A crença de que o laço de sangue significava alguma coisa diante da ganância. Foi em meio a uma pilha de documentos que encontrei a apólice. Um seguro de vida. Eu sabia que ele tinha. Tínhamos conversado sobre isso uma vez, de forma vaga, como se a morte fosse uma possibilidade distante para nós. Mas eu nunca soube o valor. Meus dedos tremiam ao abrir o envelope. Quando li o número, tive que me sentar. Era uma quantia substancial, mais do que eu jamais imaginei. O suficiente para que eu nunca mais precisasse me preocupar com dinheiro. O suficiente para me dar total e completa independência. As lágrimas vieram, mas desta vez não eram de tristeza. Eram de um alívio profundo, misturado com uma gratidão imensa por aquele homem que, mesmo depois de partir, ainda estava cuidando de mim. Era a liberdade dele para mim. Meu período de paz, no entanto, foi curto. Com o número da minha mãe bloqueado, a próxima a atacar foi minha irmã. As mensagens começaram a chegar, uma após a outra, cada uma mais venenosa que a anterior. Você não atende a mamãe? Onde está o dinheiro que ele prometeu? Eu não acredito que você vai roubar o dinheiro da minha festa. Você arruinou meu aniversário, dizia uma. Todo mundo está comentando como você é egoísta. Nem para pagar o que seu marido devia você serve. Ele teria vergonha de você, acusava outra. Eram como pequenas agulhas, tentando perfurar a armadura de gelo que eu havia criado ao meu redor. Li cada uma delas, sentada no sofá que compramos juntos. Olhei para o porta-retrato na estante, para o sorriso dele, tão cheio de vida. Ele teria vergonha de mim? Não, ele teria vergonha deles, da mesquinhez, da falta de caráter. Ele amava minha irmã, mas detestava a forma como ela e minha mãe viviam de aparências, sempre preocupadas com o que os outros pensavam, com o status, com a próxima festa, o próximo carro, a próxima viagem para exibir nas redes sociais. Foi aí, olhando para o sorriso dele, que a ideia surgiu. Não foi um raio, mas um calor lento que começou a derreter o gelo no meu peito, substituindo-o por uma determinação fria. Eles queriam dinheiro? Eles queriam um show? Pois eu lhes daria um. Mas seria do meu jeito, nos meus termos. Peguei o telefone, não para responder à minha irmã, mas para fazer uma busca. Melhores planejadores de eventos. Anotei alguns nomes e comecei a ligar. Na terceira ligação, encontrei a pessoa certa. Uma mulher com uma voz calma e eficiente. Eu gostaria de organizar um evento, eu disse, minha voz soando mais firme do que eu me sentia. Uma homenagem póstuma ao meu falecido marido. Expliquei o que eu queria, um salão elegante, a melhor comida, música suave. Um evento que exalasse classe e respeito. Um evento para celebrar a vida dele. Para que todos os que realmente o amavam pudessem se despedir de uma forma bonita, já que o enterro tinha sido tão solitário. A planejadora anotou tudo, fazendo perguntas pertinentes. E então eu adicionei o detalhe mais importante. Eu quero que os convites sejam enviados para uma lista bem grande. Falei. Amigos, vizinhos, colegas de trabalho dele e toda a minha família. Toda ela. Principalmente os parentes distantes que minha mãe e minha irmã só veem em ocasiões importantes. Usei uma parte do dinheiro do seguro para pagar por tudo adiantado. Foi o primeiro dinheiro que gastei. E pareceu certo.
Pareceu um investimento na memória dele. Os convites foram impressos em papel de alta qualidade, discretos e elegantes. O título dizia: Celebrando uma vida, uma homenagem a um homem inesquecível. Eu não precisei esperar muito. 2 dias depois que os convites foram enviados, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Era minha mãe. Ela devia ter pego o telefone de outra pessoa. Querida. A voz dela era puro mel, como se nada tivesse acontecido. Recebemos o convite. Que ideia maravilhosa. Uma homenagem. Estamos tão orgulhosas de você por finalmente honrar a memória dele da maneira certa. É claro que eu e sua irmã estaremos lá. Mal podemos esperar. Vai ser uma ótima oportunidade para nos reunirmos. Eu podia quase ouvir os pensamentos dela através da linha. Ela não via uma homenagem. Via uma oportunidade. Um evento público, cheio de pessoas importantes da nossa comunidade. Uma chance para se exibir, para mostrar como somos uma família, unida no luto. E sem dúvida, ela acreditava que seria o palco perfeito para, de alguma forma, me pressionar publicamente a entregar o dinheiro que elas tanto cobiçavam. Mal sabiam elas que o palco estava de fato sendo montado. Mas a peça, que seria encenada, não era a que elas imaginavam. Desliguei o telefone com um sorriso calmo. O primeiro sorriso verdadeiro em semanas. A isca havia sido mordida. O salão era exatamente como eu havia imaginado. Elegante e sóbrio. Grandes arranjos de lírios brancos, as flores favoritas dele, perfumavam o ar. Uma iluminação suave criava uma atmosfera de respeito e calma. Os convidados chegavam em silêncio, me cumprimentando com abraços apertados e palavras de conforto. Eram amigos, colegas de trabalho, vizinhos, pessoas cujas vidas meu marido tinha tocado de alguma forma. Vê-los ali, com os olhos cheios de genuína tristeza e carinho, foi um bálsamo para a minha alma ferida. Então, elas chegaram. Minha mãe e minha irmã entraram como se estivessem em uma festa de gala. Minha irmã usava um vestido vermelho, vibrante, completamente inadequado para a ocasião. Minha mãe, com um sorriso forçado no rosto, acenava para conhecidos, agindo como a matriarca enlutada, mas corajosa. Elas vieram até mim, e minha mãe me abraçou, um abraço frio e performático. Ah, querida, está tudo tão lindo, ela sussurrou no meu ouvido. Uma forma muito digna de seguir em frente. O que ela não disse, mas seus olhos gritavam era: depois disso, vamos conversar sobre o que é nosso por direito. Eu apenas assenti, me afastando educadamente. A calma que eu sentia era quase assustadora. Eu não sentia raiva, nem nervosismo. Sentia apenas um propósito. Eu as observei se sentarem em uma mesa na frente, garantindo que todos as vissem, as coitadas, apoiando a filha e irmã em seu momento de dor. A hipocrisia era tão espessa que eu quase podia tocá-la. Quando todos estavam acomodados, as luzes diminuíram e um grande telão no palco se acendeu. Eu tinha passado dias selecionando as fotos e os vídeos. E lá estava ele. Sorrindo para a câmera em nossa primeira viagem. Fazendo uma careta enquanto tentava montar um móvel. Dançando, comigo na cozinha em uma tarde chuvosa. Segurando nosso falecido cachorrinho quando ele era apenas um filhote. Risadas, momentos de ternura, a vida que construímos juntos. Uma música suave tocava ao fundo. Logo, o som de fungadas podia ser ouvido por todo o salão. As pessoas não estavam apenas tristes. Elas estavam se lembrando, sorrindo através das lágrimas. Era uma celebração, exatamente como eu queria. Quando o vídeo terminou, um silêncio emocionado tomou conta do lugar. A planejadora de eventos me deu um sinal discreto, e eu caminhei até o pequeno palco. Minhas mãos estavam firmes, minha respiração estável. Ajustei o microfone. Boa noite a todos. Comecei, minha voz clara e sem tremores. Eu quero agradecer, do fundo do meu coração, a cada um de vocês por estarem aqui hoje. Ver tantos rostos que amavam meu marido significa o mundo para mim. Ele teria ficado tão feliz em ver todos vocês reunidos.
Fiz uma pausa, olhando para a plateia. As últimas semanas foram as mais difíceis da minha vida. E passar pelo funeral sem nenhum familiar direto ao meu lado foi uma dor que eu não consigo descrever. Eu vi os olhares se moverem, confusos, em direção à mesa da minha mãe e da minha irmã. Elas pareceram encolher em suas cadeiras, um rubor começando a subir pelo pescoço da minha mãe. Continuei, sem lhes dar tempo para se recuperarem. Meu marido era o homem mais generoso que eu já conheci. Ele sempre queria ajudar, sempre colocava os outros em primeiro lugar. E é por isso que, em nome dele, eu gostaria de fazer algo que sei que o deixaria orgulhoso. Olhei para uma mesa mais ao fundo. Primo, você pode vir até aqui, por favor? Um primo nosso, um rapaz jovem e esforçado, levantou-se, parecendo completamente confuso. Ele se aproximou do palco, hesitante. Ele estava no último ano da faculdade, e eu sabia que ele e seus pais estavam lutando muito para pagar as mensalidades. Eu sei o quanto você tem se esforçado nos seus estudos, eu disse a ele, com um sorriso gentil. E sei o quanto meu marido admirava sua determinação. Ele sempre dizia que queria poder te ajudar a terminar a faculdade sem tantas preocupações. Entreguei a ele um envelope. Em nome dele e em sua memória, eu quero te dar isso. É o valor exato que você precisa para quitar todas as suas dívidas com a faculdade e se formar em paz. O rapaz abriu o envelope. Seus olhos se arregalaram e se encheram de lágrimas. Ele me abraçou com força, soluçando um "obrigado" no meu ombro. A plateia irrompeu em aplausos calorosos. Era um momento lindo, genuíno. Quando os aplausos diminuíram, eu me virei novamente para o microfone, mantendo meu sorriso calmo. Alguns de vocês devem estar se perguntando por que escolhi este valor tão específico. Meu olhar encontrou o da minha mãe, que agora estava pálida como um fantasma. Bem, este valor exato me foi solicitado com muita urgência no dia em que eu enterrei meu marido. Enquanto eu saía do cemitério, minha mãe me ligou insistentemente. A urgência dela não era para saber como eu estava, mas para me cobrar essa mesma quantia. Era o dinheiro que, segundo ela, meu marido havia prometido para cobrir os custos da festa de aniversário da minha irmã. A festa para a qual eles foram, em vez de estarem ao meu lado no enterro. O silêncio que se seguiu foi absoluto, tão profundo que se podia ouvir um alfinete cair. Todos os olhares no salão, antes cheios de simpatia, agora se voltavam para a mesa da minha mãe e da minha irmã com uma expressão de choque e puro desprezo. O queixo delas caiu. Elas estavam presas, expostas sob a luz forte do palco e sob o julgamento de centenas de olhos. O silêncio foi finalmente quebrado, não por murmúrios, mas por uma nova onda de aplausos, desta vez ainda mais alta, direcionada ao meu primo, que ainda estava no palco, chocado. Era a aprovação da minha atitude e a condenação definitiva delas. Minha mãe e minha irmã pareciam duas estátuas de cera, pálidas e imóveis, o horror estampado em seus rostos. O palco estava montado, e a peça, finalmente, terminada. O silêncio no salão durou apenas um momento, mas pareceu uma eternidade. Então, como uma represa que se rompe, os murmúrios começaram. Ninguém olhava para mim. Todos os olhos estavam cravados na minha mãe e na minha irmã. Vi minha irmã se levantar de supetão, o rosto vermelho de fúria e vergonha. Ela puxou o braço da minha mãe, que parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Sem dizer uma palavra, humilhadas, elas praticamente correram em direção à saída, ignorando os olhares de desprezo e os cochichos que as seguiam como uma sombra. O som da porta se fechando atrás delas foi o som mais libertador que eu já ouvi na vida. Depois que elas saíram, uma onda de pessoas veio me abraçar. Parentes distantes, amigos da família, todos diziam a mesma coisa. Nós não tínhamos ideia. Você foi tão corajosa. Seu marido estaria muito orgulhoso. Naquela noite, entendi que eu não estava sozinha. Eu só estava cercada pelas pessoas erradas. Pela primeira vez desde que ele se foi, eu senti uma fagulha de esperança.
A comunidade que minha mãe e minha irmã tanto se esforçaram para impressionar, agora conhecia a verdade sobre elas, e o dano à sua preciosa reputação já estava feito. Nos dias seguintes, meu celular, antes silencioso ou cheio de mensagens, de ódio, não parava de vibrar. Eram dezenas de mensagens de apoio. Primos se desculpando por não terem percebido o que estava acontecendo. Tias me oferecendo ajuda e um ombro para chorar. Amigos me convidando para jantar. Era como se a máscara da minha família tivesse caído para todos ao mesmo tempo, e as pessoas finalmente pudessem ver a verdade que eu suportei por tanto tempo. Consequência mais direta, no entanto, veio cerca de 2 semanas depois. Fiquei sabendo por uma prima que a festa de aniversário da minha irmã tinha sido financiada com vários cartões de crédito e empréstimos, tudo na expectativa do dinheiro prometido pelo meu marido. Com essa fonte de renda agora cortada e direcionada para uma causa muito mais nobre, a conta chegou. A pressão dos credores se tornou insuportável. Minha irmã, que vivia para exibir seu status, foi forçada a fazer o impensável. Vender o carro de luxo que ela tanto amava e exibia. Em todas as fotos, o mesmo carro que ela usou para ir à sua festa no dia do enterro do meu marido. Quando soube disso, não senti alegria. Não senti prazer. Senti apenas uma indiferença vazia. A vida delas, os problemas que elas criaram para si mesmas, já não me diziam respeito. Passei mais 1 mês na casa que dividi com meu marido. Arrumei suas coisas com carinho, guardando cada lembrança no meu coração. Mas a cada dia que passava, eu percebia que aquele lugar, antes um santuário de amor, agora também guardava as sombras da traição e da dor. Para honrar a memória dele de verdade, eu não podia ficar presa ao passado. Eu precisava viver o futuro que nós havíamos sonhado juntos. Com o restante do dinheiro do seguro, tomei minha decisão. Coloquei a casa à venda. Vendi em menos de 1 mês, com as malas prontas, contendo apenas o essencial e as memórias mais preciosas, sentei em frente ao computador. Abri o site de uma companhia aérea e comprei uma passagem. Apenas de ida, para aquele lugar com praias de areia branca e mar azul turquesa que meu marido e eu sempre sonhamos em visitar. O papel de parede do computador dele era uma foto daquele lugar. No dia da viagem, olhei pela janela do avião enquanto a cidade ficava para trás. Eu não estava fugindo. Pela primeira vez na vida, eu estava correndo em direção a mim mesma. A paz que eu encontrei não foi na humilhação da minha família ou na ruína financeira delas. A verdadeira paz veio da minha própria liberdade. A liberdade de chorar sem ser julgada, de sorrir sem sentir culpa, de recomeçar em meus próprios termos. Eu estava finalmente livre da toxicidade que eles representavam. E enquanto o avião subia em direção às nuvens, eu sorri, sentindo o calor do sol no meu rosto. Eu estava sozinha, mas não solitária. Eu estava levando o amor dele comigo, não como uma âncora me prendendo ao passado, mas como velas me impulsionando para um novo horizonte.